Olá, eu sou Guilherme Domingues, estou aqui com vocês hoje novamente para falar sobre direito de desenvolvimento, mas agora direito de desenvolvimento no direito do trabalho. Novos tempos e antigas regulações. Como decidir? Esse vai ser o tema do nosso bate-papo de hoje. Pessoal, produtiva a nossa manhã, né? Gostaram? Como é que foi? Eu almocei com algumas pessoas que a gente encontrou lá no restaurante. Acho que foi bem enriquecedor, né? Os debates que a gente teve, tanto o Fernando como o Caio, trouxeram bastante contribuição para as nossas reflexões. Eu vou hoje falar especificamente sobre mais um recorte que a gente vai fazer nesses estudos de direito de desenvolvimento que a gente está tendo. Eu vou apresentar para vocês alguns pontos que eu trouxe sobre temas relacionados a direito de desenvolvimento no direito do trabalho. Você pode passar, por favor, Rodolfo? O direito do trabalho não costuma ser um tema que você vai encontrar artigos necessariamente relacionando ele na área de direito de desenvolvimento. Na maioria dos artigos, quando se for encontrar, a gente vai encontrar temas de direito econômico, de direitos sociais, né, implementação de direitos sociais, muita discussão em nível de direito constitucional, né, mas você dificilmente vai ver estudos de direito do trabalho que enfoquem essa perspectiva de direito de desenvolvimento. E eu, particularmente, acho isso um desperdício, porque eu acho que o direito do trabalho é um dos ramos do direito onde você mais tem interligações possíveis, tanto para estudo como para debate, relacionadas a direito de desenvolvimento, né? Trabalho significa geração de renda, geração de emprego, geração de oportunidades econômicas. Vocês lembram que eu comentei com vocês da visão de desenvolvimento que costuma guiar os meus estudos, que é aquela do professor Amartya Sen, no sentido de que desenvolvimento é a capacidade de expansão das liberdades individuais, né, das pessoas vivendo em sociedade. Então, eu acho que o direito do trabalho, até por alguns desses motivos que eu coloquei aqui, com certeza, e ainda mais num país em desenvolvimento como o nosso, é um ramo do direito no qual estudar sobre esse enfoque de direito e desenvolvimento é muito importante. Agora, a gente tem batido muito nessa tecla de que direito de desenvolvimento tem a ver com controle ou melhoria das instituições e, ao mesmo tempo, com reformas legislativas também, né? E se tem um lugar onde toda hora está se discutindo, é no direito do trabalho, né? Reforma trabalhista e reforma previdenciária está toda hora no jornal. Ninguém sabe qual reforma, mas que existe uma pauta por uma reforma, ela existe. E a gente tem esse desafio quando a gente vai fazer estudos de direito e desenvolvimento. Quer dizer, quais vão ser aqueles temas que a gente entende que realmente devem ser transformados, principalmente quando a gente fala de mudanças legislativas, né? E quais são aquelas instituições que têm que ser preservadas? Porque um perigo que tem, a gente também já falou um pouquinho sobre isso aqui, é as pessoas quererem construir uma agenda de reforma, um reformismo indiscriminado, quer dizer, para tudo. Eu vou reformar tudo, está tudo errado, tem que mudar tudo. E aí você perde experiência acumulada, perde conhecimento, e isso também não é produtivo, né? Então, tentar separar qual é o joio do trigo, quer dizer, o que vai ser, o que é essencial que a gente preserve, o que a gente precisa transformar. É um debate. Para isso, eu acho que o mais importante é que a gente consiga colocar as cartas na mesa, claramente. Quer dizer, quais são os temas que estão sendo debatidos e por que nós estamos debatendo esses temas. E tentar fugir daquela questão ideológica que o Humberto Dantas comentou aqui, o Luiz Felipe Dávila comentou aqui, o Marcato, até sem saber, comentou aqui nessa questão dos estudos de PPP. Quer dizer, tentar colocar quais são todas as pautas que estão sendo discutidas, entender os atores que influenciam esse debate e para onde que esse debate deve caminhar. Então, eu estou aqui, a ideia do que eu trouxe hoje para vocês foi alguns pontos que eu vejo que me causam algum estranhamento. Por quê? Porque quando a gente fala... Pode passar para o próximo, por favor, Rodolfo? Quando a gente está falando dessa agenda de reforma, reforma institucional, reforma legislativa, a gente tem que tentar procurar um fio da meada, né? Por onde que a gente vai começar a discussão? E, como eu falei, toda vez que se fala no Brasil em reforma trabalhista ou em reforma da Previdência, já tem uma carga ideológica muito grande, né? As pessoas falam, não, eu sou contra a restrição de direitos, sou contra a supressão de garantias, isso aí é para beneficiar o empregador, o governo quer tirar mais das pessoas na taxação da contribuição que elas pagam para a Previdência. E não se analisa muito as causas, né? O que está se buscando reformar? Não tem motivos? Quer dizer, quantos são os trabalhadores efetivamente com emprego, com carteira assinada que a gente tem no Brasil, né? Não é um número alto. As pessoas, quando discutem essa questão da reforma trabalhista, esquecem que um objetivo pode ser tentar fazer uma inclusão maior das pessoas no mercado de trabalho, porque se tem disseminado que o custo de contratação no Brasil é muito caro, né? É uma questão.
Agora, tem alguns erros conceituais. Muitos direitos trabalhistas, e os mais importantes, eles estão previstos na Constituição. Então, se você não tiver uma reforma constitucional, você não vai mudar isso. Você não vai mudar a jornada de 44 horas semanais, porque ela está prevista na Constituição. O Fundo de Garantia está previsto na Constituição. A aposentadoria é garantia prevista na Constituição, inclusive por acidente de trabalho. Tudo isso está em nível constitucional. Então, existe um debate que não precisa ser no plano de reforma constitucional, pode ser no plano da reforma legislativa, que seria importante. E aí eu trouxe essa sugestão. Por que a gente não começa pela CLT? Né? Ela é, sem dúvida, um dos diplomas legislativos que a gente tem mais antigos. É da década de 40 do século passado, que agora dá até para a gente falar isso, né? A vantagem está no século XXI, ainda que no começo é que a gente já pode falar que é no século passado, mas nesse caso é bastante exemplificativo, né? É um documento que surgiu, tem mais de 70 anos. Surgiu na época do Getúlio Vargas ainda, né? Num momento em que o mundo realmente discutia essa questão do capital, a necessidade de regular melhor as relações entre empregadores e empregados, colocar tudo isso aí no pacote, né? Agora, ela já tem 70 anos. Ela nasceu depois de um período histórico que era o Estado Novo, já passou pela ditadura militar, a gente já teve a redemocratização do Brasil, a nossa Constituição atual já tem mais de 20 anos e a gente não mudou a CLT. Vão se fazendo algumas reformas pontuais, só que é curioso porque também, como esse processo de reforma ele é feito baseado em alguns interesses e agendas específicas de pessoas, ele vai deixando algumas coisas para trás. E aí quando você vai buscar na CLT um todo orgânico que possa realmente regular e melhorar as relações de trabalho, garantir o pleno emprego, o acesso ao emprego, a produtividade, etc., você percebe que por justamente ter sido só retalhada mais do que reformada, vamos dizer assim, ela hoje não acompanha essa evolução que a gente tem. Uma discussão fundamental, essa questão do Uber. Né? O Caio tocou brevemente nisso. Tem relação de emprego ou não tem? Ele já trouxe aqui, mostrou como é que a empresa enxerga o que acontece. Então, ela não tem relação com os usuários, né? Ela só faz como se fosse uma intermediação entre o motorista e aquela pessoa que quer usar o serviço, né? Então ela está fazendo uma prestação de serviço, vamos dizer ali, não tem ninguém sobre quem ela exerce algum tipo de ascendência ou influência, e por isso eles entendem que não seria um empregado, essa pessoa que trabalha para eles. Outros temas que a gente tem hoje, o trabalho em casa, né? O famoso home office. Então, todo mundo quer poder, ou sei lá, todo mundo não, porque tem gente que não tem essa disciplina, porque home office você precisa ter disciplina. Mas é uma questão que muita gente gosta, olha, avalia quando vai trabalhar no lugar, tem possibilidade de eu trabalhar de casa? Eu posso escolher um dia, uma tarde, uma manhã, para ficar trabalhando na minha casa, né? Quem tem filho pequeno, quer ficar com o filho um pouco de manhã, fazer um compromisso pessoal e depois voltar para casa para trabalhar. Essa é uma discussão que a gente tem. E como é que a CLT trata disso? Sendo feita há 70 anos atrás, numa mentalidade toda feita das pessoas como se fosse na linha de produção só, né? Não contemplando todas essas mudanças que a gente teve com a tecnologia recente. Mas eu acho que tem uma outra questão que já era a primeira que eu queria devolver para vocês. Eu acho que tem mais do que um problema de reforma legislativa. Tem um problema também de enfoque, de mentalidade. Quer dizer, os princípios a gente está vendo aí, com todas as discussões que a gente teve, tem uma série de princípios constitucionais que estão aí. E você vai poder dar a eles a concretude que você quiser. No fundo é isso. Essa que é a verdade. Tem alguns valores óbvios que a gente entende muito claramente do que vem da Constituição, mas quando os problemas envolvem mais de um princípio, nesse processo de debate, de construção de um raciocínio, você vai ter que encontrar aquela solução que você justifique melhor. Esse é o caminho. E isso vai partir das premissas que a pessoa tem quando está examinando determinado problema. Então, será que mais do que uma mudança legislativa, no fundo, o que a gente está precisando é de uma mudança de mentalidade? É a maneira de enfocar a legislação? Porque isso também pode acontecer, né? Eu vou trazer aqui alguns exemplos para vocês, mas eu queria ouvir vocês com relação a isso. O que vocês acham? Vocês acham, nesse tema, eu sei que não é todo mundo que é da área, mas eu queria saber nesse tema específico. Vocês acham que é só reforma legislativa ou vocês acham que a gente precisa também de uma reforma de mentalidade? Você que regalou o olho. Eu acho que a reforma legislativa é inquestionável, que a gente estava falando disso no almoço. Determinadas questões, principalmente envolvendo consequências da tecnologia, não podem mais ser enxergadas pela ótica da nossa legislação. Não cabe na caixinha da CLT, quando você tenta olhar Uber pela caixa da CLT, não encaixa.
e aí a gente, de novo, comentou aqui, não é porque não encaixa que não deve ser aplicado os dispositivos da CLT, e não é porque não encaixa que você vai colocar o que encaixou, o que colou e usurpar, se apropriar daquilo. Fazer um remendo ali, né? Remendar. Então, reforma legislativa é dada. Acho que é muito difícil você conseguir defender que não se deve relar na Constituição nem na CLT hoje. Lógico que a gente não está falando de extirpar nada, mas questionar os paradigmas passa, essa reforma tem que passar por uma reflexão. E a reflexão vai ter o lado ideológico, difícil separar, e não acho de todo ruim, sabe? Porque tem um lado da ideologia que provoca um debate, dos dois lados. Mas a premissa inicial lá atrás tem que ser a necessidade de mudança. Né? Então, no fim, você está dizendo que você acha que tem as duas mudanças, né? No fim, você acha que precisa das duas coisas. Quer dizer, é a reforma legislativa e a reforma de mentalidade, porque a realidade está aí, está posta, você tem as transformações, você vai ter dificuldade de encaixar as inovações que a gente tem nas relações sociais, né? Enfim, hoje, nas caixinhas que estão aí, mas você vai precisar usar essas caixinhas enquanto essa reforma não acontecer. Né? Porque esse que é o dilema, quer dizer, se você não mudar a lei, mas as pessoas estão aplicando, as situações estão acontecendo, e às vezes você vai mudar a lei e amanhã vai ter algum novo serviço, por exemplo, né, como o Caio já falou, que eles têm vários outros serviços que eles estão pensando lá dentro da empresa, e você vai tentar encaixar de novo e também não vai ficar mudando a lei para cada situação. Né? Acho que a dificuldade de mudança legislativa é essa, né? Se eu entendi bem, acho que era isso. Mais alguém quer fazer algum comentário? Diga. Eu acho que a mudança na legislação é super necessária, com certeza, principalmente na CLT, mas o principal é a mentalidade, assim, ao meu ver. Principalmente quando se trata da justiça do trabalho. Eu sou uma conhecedora profunda, mas assim, a justiça do trabalho ela é totalmente específica, ela é muito diferente da justiça comum. Desde assim, quando o juiz vai numa audiência, tem as atas, cada juiz adota um rito, as especificidades no rito. Ou seja, na prática, até pelo fato das súmulas que hoje regem muito a justiça do trabalho, e também porque, cito um caso específico, teve um artigo, uma coluna do Streck no Conjur, que ele cita um determinado magistrado, que é professor e tal, que ele falou assim, não vou aplicar o novo CPC, pois não concordo e tal, falou isso explicitamente. Ou seja, não basta mudar a legislação. Se o novo CPC ele não iria aplicar, imagina. Então, a mentalidade eu acho que é o principal, assim, na tal conjuntura. É um bom. Esse negócio do novo CPC é assim, né? Eu tenho minha área de graduação, estudo todo em direito administrativo, mas eu tenho um escritório de direito empresarial. Então, eu já tenho carteira de cliente de trabalhista, então tenho uma experiência prática muito grande com direito do trabalho, assim como contencioso civil. E aí você vê, por exemplo, quando mudou o CPC, ainda antes do de 2015, quando você teve o 475J, que começava a dar multa de 10% se você não fizesse o pagamento no prazo de 15 dias. Aí você tinha outros dispositivos que eram favoráveis ao devedor, aí esses o juiz não aplicava. Né? E agora com o novo código é assim também, quer dizer, já teve juiz que deu prazo de intimação falando, estou adotando o prazo de intimação na pessoa do advogado, então tem que pagar em 48 horas. Aí você entra e fala, excelência, hoje é quinta, não vou conseguir autorização, a condenação de 150 mil, preciso de prazo para pagar. Olha, inclusive o CPC ele dá 15 dias, da onde você tirou 48 horas, você faz a intimação pelo advogado e o prazo é da sua cabeça, né? Para fazer isso. Para que isso? Vira quase uma violência, assim, né? Parte da premissa de que a pessoa vai dar o cambal, não vai pagar e está querendo ainda discutir com a justiça. Quando não vem, na própria decisão, uma advertência de que isso acontece direto, gente. Sentença, e isso eu só vi na Justiça do Trabalho. Na sentença vem uma advertência de que se a parte apresentar embargos de declaração, ela vai estar sujeita a multa de 2%, de 5%. Já vem assim, a sentença já sai dizendo, embargo de declaração que não tem a finalidade, não. Quer dizer, ele deu a decisão e ele já disse que não vê omissão, obscuridade e já fixa um valor de multa. Entendeu? Então é isso, quer dizer, eu tendo a concordar com você, que o mais importante ainda é a mudança de mentalidade. Por quê? Porque a legislação nunca vai acompanhar as transformações sociais.
né? E o direito, nunca você vai ter cada problema, alguns sim, muitos até se repetem, por isso que se faz esforço de súmula vinculante, para a cláusula de correção de contrato, índice de correção de plano de combate à inflação que já teve no passado. Tem algumas teses de direito que são bastante repetitivas, agora outras não. E justiça de trabalho é muito fato, é muito matéria de fato, né? É um dos princípios fundamentais do direito do trabalho, é o princípio da primazia da realidade, em que você diz que pouco importa o que diz a lei, pouco importa o que diz o contrato, o que muito me importa é o que acontecia na prática, né? Agora, se o olhar que vai se deitar sobre aquele assunto não considerar todos os elementos e for sempre focado, por exemplo, no empregado, que é o que acontece, a justiça do trabalho é entendida para ser uma justiça protetiva. Ela não é a justiça do emprego, ela é quase a justiça do empregado. Entendeu? Não, Denise, fica à vontade. Fica à vontade para falar. Não, mas você não concorda? Eu falei alguma mentira? É uma opinião, mas é uma opinião. Mas eu acho que tem... Eu se sinta pressionado. Fala, pode falar. Primeiro, o home office está regulamentado no artigo 6º. Mas a gente vai ver, a regulamentação é boa pra caramba, né? É boa pra caramba. Não, eu vou falar, por isso que eu trouxe esses. Não, a gente vai trazer. É óbvio que é indiscutível que não acompanha, né? Ela é uma lei de 2 artigos para mudar aquele lá, Sim, né? mas é melhor que nada. Sim. Assim, pelo menos tem a gente sabe, todo mundo do pedro do direito sabe que as leis são super complexas. Com certeza, eu concordo com quase tudo que você falou. Eu acho que tem que mudar a legislação, também tem que mudar a mentalidade. A CLT tem 70 anos, como você começou falando, e isso aí é fato histórico discutível. Mas eu acho que a gente também tem que, as pessoas que não são tão na área trabalhista, e aí você não falou nenhuma besteira, pelo amor de Deus, todo mundo tende a ter esse coro de que é protetivo, não sei o quê. Eu acho que o perfil dos juízes dos últimos 10 anos, 5 anos, não sei, tem mudado muito. É óbvio que cada caso é um caso. A minha mãe, quando eu era criança, foi empregadora, em 98, teve um processo trabalhista e ganhou como empregadora, porque ela tinha feito tudo certo. Eu acho que é muito caso a caso. Agora, a legislação, ela está totalmente defasada. A gente estava, né, conversando isso no almoço, falando do Uber e tal, mas a gente tem que olhar o contexto histórico. Assim, se você pegar o histórico da justiça que tem uma tremenda importância, com certeza. Sim. Mas... Então, assim, ela está totalmente defasada, mas a gente também não pode, e não estou falando que você está fazendo isso, não, mas as pessoas têm, às vezes, consideraria muito protetiva e tal, mas a luta que as pessoas tiveram para chegar, está horrível hoje, tem muita coisa. Eu que estudo CLT todo dia, não aguento mais ler ali, isso, concordo com o que você falou. Só que todo o histórico, para a gente chegar no que a gente tem hoje, que está faltando, eu acho que essa visão de ser muito protetiva, não sei o que, eu acho que aos poucos ela vai cair um pouco, porque a mentalidade da magistratura, claro que tem juízes e casos, mas de forma geral, eu acho que ela deu uma boa... Não, tem abuso, mas tem abuso de empregador. Não estou dizendo que ela tem que ser justiça. Pelo amor de Deus, gente. Imagina, você vê processo de trabalho de gente trabalhando em condição análoga de escravidão. Aqui em São Paulo, não estamos falando de grotão do Brasil, não. A gente está falando aqui, no caso com boliviano, no Bom Retiro, até aqui do lado. Gente assim, é um absurdo. Mas eu acho assim, o que eu estou tentando só fazer, a provocação, era uma provocação. Eu consegui, ela estava quietinha, estava quase dormindo, a Denise. Ela agora acordou, todo mundo acordou, tinha uns 4 piscando. Agora que você falou, eu vou falar, aí pronto. Agora acordou. Vamos lá, pessoal. Já vai ter o vídeo da Xuxa pra gente dar uma animada também no intervalo. Mas a provocação era porque, e eu vou então até já começar a passar para os casos. Pode passar mais um, por favor, Rodolfo? Para a gente falar em cima do problema concreto, né? Não vamos ficar aqui, aquilo que a gente falou, generalizando, falando, cada um vai contar a sua experiência, que vai ter, que é super válida, e eu acho que é importante a gente dividir essas experiências para justamente tentar construir um caminho, um novo pensar, uma maneira de encarar esses novos desafios. Então a gente tem lá, quem é empregador ou empregado, né? Isso aqui, para quem não é muito da área, eu trouxe as 2 definições que eu acho definições fantásticas. Por exemplo, eu não acho que a CLT precisa mudar nisso. Eu não acho que o conceito de empregado e empregador que a CLT coloca precisa ser alterado. No artigo 2º ela põe, considera-se empregador a empresa individual ou coletiva que, assumindo os riscos da atividade econômica, admite, assalaria e dirige a prestação pessoal de serviço. Então você vai colocar aqueles vínculos básicos que a gente fala, que é a subordinação, a onerosidade, que é o fato da pessoa ser remunerada, e a habitualidade, né? E ali embaixo, quem é o empregado? Por via reversa, toda pessoa física que prestar serviço de natureza não eventual a empregador sob a dependência deste mediante salário.
Tá? Então, eu acho que assim, como linha geral de conceito, eu não vejo um problema aqui. Eu não acho que a CLT precisa mudar o artigo 2º ou o artigo 3º, que é o que vai fazer. Tem os parágrafos aqui, um que diz o que é a prestação de serviço. No caso do artigo 2º, o que coloca aqui também profissional liberal, a associação da sociedade civil sem fins lucrativos também vai ser considerado empregador, uma vez verificados esses requisitos. Mas eu só queria botar a cabeça dos artigos, porque eu não vejo neles problema. Né? Eu acho que eles têm requisitos, por exemplo, isso é uma coisa que a gente não pode perder. Esses requisitos demoraram-se anos para se estabelecer, então, a onerosidade, a subordinação, a habitualidade. Né? Você demorou para conseguir estabelecer esse núcleo duro do que é uma relação de emprego. Né? Bacana. Passa para o próximo, por favor, Rodolfo. E aí a gente tem o que é o serviço, né? Que é o período em que o empregado esteja à disposição do empregador, aguardando ou executando ordem, salvo disposição especial expressamente consignada. E aí o Caio, ele trouxe justamente, ele citou um dos casos que eu trouxe para discutir para vocês, porque ele falou, olha, lá em Londres, está saindo na imprensa, né, que em Londres o Uber foi condenado, teve reconhecimento de uma relação trabalhista e tal, e pode ter um impacto grande no que vai acontecer. E além de Londres, teve um caso recente também que a entidade reguladora do trabalho em Nova York, no estado de Nova York, isso lá é uma questão estadual, ela ofereceu seguro-desemprego para 2 motoristas da Uber que pediram. Eles, depois de se desligarem da plataforma, pararem de prestar serviço, eles foram lá e pediram seguro-desemprego e eles reconheceram, porque disseram que os taxistas tinham, e eu sei que eles não querem essa comparação, mas foi o raciocínio que o regulador americano usou, diz que se os taxistas tinham, eles também deveriam ter, independente da relação que eles tinham, se você tem vínculo ou não tem vínculo, eles teriam que ter essa proteção social. Aí eu pergunto para vocês agora, porque eu queria ouvir que a Denise ficou quieta, ela falou que ela não falou com o Caio na reunião. O Caio trouxe aqui a explicação muito clara de como o Uber enxerga o serviço. Né? Mas já está começando a acontecer no Brasil, é que a plataforma ainda é muito recente aqui, ela está crescendo. Vamos dizer assim, você só tem, a coisa só começa a ficar complexa quando ela fica difícil, né? Vamos dizer assim, vamos ser redundante. Enquanto está tudo indo bem, todo mundo que está entrando no Uber está ganhando uma grana boa, está dando certo, a coisa vai funcionando. Daqui a pouco vai acontecer o PM que matou lá as três pessoas que foram assaltar eles, né? E já começa uma discussão, vai responsabilizar o que a empresa pode. O cara violou a política da empresa porque não pode andar armado, ele violou lei que diz que PM não pode fazer bico com outra atividade. Aí você vai começar a ter situações que vão ficar mais complexas e vai judicializar, e eu tenho certeza que vão entrar com reclamação trabalhista em algum momento, né? Já tem, né? Já tem, inclusive. E isso vai aumentar, quer dizer, porque isso depende um pouco de como a pessoa está. Se ela está indo bem, se está tudo bem, ninguém vai brigar na justiça. Quando as coisas começam a ir mal, é que vai brigar. Agora, aqui nesta sala, alguém dirige para o Uber? Não? Ninguém está fazendo Uber. Então, não temos nenhum motorista da Uber, né? E ninguém que está lá, só temos usuários. Mas eu queria ouvir de vocês, que a gente não, eu nem quis problematizar isso, porque o Caio já trouxe, né, uma lista de problema pouco grande para a gente discutir de manhã. Vê se tem taxista, para saber se tem alguém que tá suspeito para opinar. E aí, vocês todos são encantados aqui com o Uber, todo mundo contando histórias maravilhosas, tal, de como foi, como usou, como mudou a vida, né? A Jane tinha falado aqui para ela também que até essa questão de experimentar preconceito, que foi uma coisa que ela não teve, né, depois de usar o Uber. Mas eu queria saber daí de vocês, causídicos, ainda mais porque vocês não são todos da área trabalhista. É por isso que eu quero saber de vocês. Vocês vendem esse modelo de negócio como existe. Então, é uma empresa que tem um aplicativo, ela cadastra e seleciona motoristas, mas esses motoristas vão usar livremente o aplicativo, assim como os usuários também vão usar livremente. Então, ela não exige que ele dirija um mínimo de horas, nem proíbe se ele dirigir além de um máximo de horas. Ela não estabelece uma remuneração fixa, porque esse que é um detalhe, né? Esse percentual em cima do valor é justamente para você tirar essa onerosidade, quer dizer, não caracterizar que ele vai ter uma prestação, é proporcional às corridas que ele fizer. Sendo que o motorista também não é obrigado a aceitar a corrida, né? Que esse é um outro ponto. Taxista, por exemplo, se ele negar uma corrida, você vai poder entrar ainda com reclamação lá. Tal. Agora, no serviço eles têm essa dinâmica. Você é livre para escolher os passageiros que você vai querer pegar ou não. Então, do ponto de vista da habitualidade, da onerosidade e da subordinação, vocês acham que existe isso ou não? Isso é a perspectiva deles, né? Agora, quem vai entrar com a ação provavelmente vai dizer o quê? Eu preciso da plataforma para viver.
Que essa que é uma questão que aí começa a entrar nos debates de direito do trabalho. Eu quero exercer uma profissão, eu estou precisando complementar minha renda, e a melhor plataforma que tem, ou a única plataforma que tem é essa, eu não posso negociar esse percentual é estabelecido por eles, e se eu não dirigir um mínimo de horas lá, que eu sei que eu já percebi que se eu não dirigir 4, 5 horas, eles vão me descadastrar do aplicativo. Vão tirar. Né? E aí? Então eu estou colocando para vocês na balança os dois lados, porque esse que é o enfoque da discussão que eu sei do ponto de vista trabalhista. Né? A pessoa vai dizer que ela só tem condição de exercer aquela atividade por meio daquela plataforma, ou ela é a melhor que ela tem para exercer aquela atividade. O que vocês acham? Eu tinha a impressão do Uber ser um prestador de serviço, né? E hoje, com as considerações e explicações que o Caio fez aqui, eu passei a considerar que na verdade, assim, a prestação de serviço não parte do Uber para o motorista e para o passageiro. Para mim ficou a impressão de que o Uber presta um serviço para o motorista. Para o motorista. Para o motorista. Você acha que... E essa é o direito, esse é o enfoque deles. Que quem contrata o Uber é o motorista. Não é a Uber que contrata o motorista. É o motorista que, de livre e espontânea vontade, vai lá, entra lá, dirige para o Uber. Se cadastra, preenche certos requisitos para poder fazer esse transporte individual de passageiro privado, e aí faz. Essa foi a tua impressão. A minha impressão principal foi essa, porque assim, na hora que ele falou que o motorista, para usar a plataforma, ele paga 20%, 20% para usar a plataforma e conseguir os passageiros, né? Eles fazem essa ponte entre o motorista, na verdade nem é entre o passageiro e o motorista, é entre o motorista e o passageiro. Né? Então, assim, o motorista tem que pagar uma parte da renda dele para o Uber para facilitar essa comunicação. Então, eu acho que só aí já acaba toda a questão de considerar ou não o motorista empregado do Uber. Não é. Se eu estou te pagando para você fazer uma coisa para mim, tem como você ser meu funcionário. Não tem nem lógica, né? Mas a empresa é assim também. Você chega lá e fala, eu quero trabalhar para você, vocês me contratam. Se a lógica for essa... Pode ser comissão? Não, mas você ganha para trabalhar, você não paga para trabalhar. Não, mas é que assim, a ótica é diferente. Ele estava tentando proteger a empresa, óbvio, normal. Mas assim, se for olhar, o que realmente acontece é exatamente a relação de trabalho. Você chega assim, Uber, eu quero trabalhar para você. É exatamente a relação de trabalho. Peraí que eu vou estar passando o microfone aqui para você falar. Eu também quero ouvir agora. O pessoal tá com medo. Vamos passar, o pessoal tá com medo. É que eu acho assim, eu sou um pouco contrário do que ele expôs aqui, que tirando a não eventualidade... Um convidado, ninguém tá comentando nenhuma deselegância, viu, Caio? Obrigado de novo por ter vindo. Valeu, cara, não é nada pessoal, tá? E a gente agora vai continuar debatendo. Continua usando o serviço da Uber. Tirando o quesito da não eventualidade, que eu concordo que assim, os motoristas do Uber, eles podem ficar 1, 2 semanas sem dirigir. Podem, são descadastrados, vocês ficam. Mas eu não sei. Eu sei porque Bom, então todos os requisitos do contrato de trabalho estão... A Débora já vai falar, vamos lá. Todos os requisitos do contrato de trabalho estão enquadrados. Você vê todos, então? Sim, todos. Ela acha que não tem, porque é isso. A sua leitura hoje, depois da explicação que ele fez. A leitura que ela fez hoje, depois da explicação dele, é que para ela ficou mais claro que realmente é um serviço que o motorista contrata uma plataforma para viabilizar uma atividade que ele quer exercer, que é esse transporte individual privado. Né? E para você, não. Você acha que porque a pessoa precisa procurar a plataforma, porque essa que é a sensação que eu tenho. Todo mundo está procurando uma oportunidade, né? É isso que quer dizer, se a pessoa está procurando uma oportunidade de exercer uma atividade remunerada, eles oferecem uma oportunidade e a partir desse momento você verifica que, mesmo que tenha essa questão da remuneração variável, tem outras funções. Mariana estava falando, né, Mariana? Você queria falar de... Não, é simples, só porque é a mesma ideia. Não vai chegar. Eu falo. É a mesma ideia de manicure e salão de beleza. Manicures, elas trabalham com serviço. É como se fosse quase uma empreitada, né? Elas entram, elas trabalham, elas pagam uma parte para o salão e nem por isso deixa de ser uma relação de emprego. Elas pagam, mas elas recebem sobre o serviço efetivamente prestado. Mas elas têm regras, elas têm um horário, elas têm uma certa subordinação. Então, mas a gente está falando de uma subordinação. Então, mas eventualidade, não. Você tem horário, elas prestam mediante um horário específico de trabalho e mediante datas específicas que estão lá. Mas Uber, a gente está falando de uma sociedade muito mais
permeável hoje e muito mais líquida. A gente está falando de uma relação de trabalho muito mais líquida do que as exemplos que a gente tem antes. Por exemplo, o Uber, se você tem um mínimo de horas mensal para fazer. Obedecer a sanção para o motorista. Se tem uma reclamação, tem o poder de obedecer do empregador. Você tem que obedecer a Ele define o preço, ele recebe e passa. Eu não sei. Mas eu tô achando legal. Guilherme, eu vejo o Uber que nem eu vejo o Airbnb. Ele une a oferta e a procura. Tem pessoas que querem pegar um carro para ir até um certo lugar e tem pessoas dispostas a dirigirem para levar essa pessoa a outro lugar. Que nem o Airbnb. Tem pessoas que querem alugar a sua casa e tem pessoas que estão procurando. Então, ele é uma empresa que conecta a procura e a oferta. A Uber, o preço é estipulado pelo aplicativo. E assim, Eu acho que eu vou fazer. Eu vou fazer o seguinte, eu não vou mais passar o microfone, porque você vai atrapalhar o debate que tá bom. Então eu vou deixar vocês falarem sem microfone. O BlaBlaCar também estimula preço. Ele estipula o preço. Qual? BlaBlaCar. Ah, tá. É viagem entre cidades. E nem por isso é relação de emprego. Mas eu acho que o que eu acho interessante do que vocês estão falando, só para fazer um parênteses, eu vou passar a palavra para Débora, que eu quero te ouvir. Agora você tem que entregar a sua amiga, porque você tá falando. Depois de 3 anos, eu sou Débora, gente. É porque eu só chamo ela de D, tá? Aqui na aula que eu quis fazer isso, e agora eu tô chamando ela assim. Tá? Eu tô chamando ela de D, então fica esse problema. É o segundo nome. Débora Denise. Vamos combinar, tá bom? Mas eu vou passar a palavra. Mas o que eu acho, assim, me dá um pouco essa impressão, ouvindo a leitura que cada um que vocês vão falando, pra vocês irem pensando, é que será que não tem uma questão de enfoque? O que é subordinação para um não é subordinação para outro. O que é habitualidade para um não é habitualidade para outro, né? Quer dizer, e aí é que a discussão fica complexa, porque vocês verem, a gente não está nem discutindo o que foi que eu falei, olha, vamos dar de premissa que o que a lei colocou, nesse artigo a gente não vai mudar. Daqui esse grupo fechou, estou fechado com a CLT, não mexo no segundo, terceiro e quarto, né? Esses 3 artigos a gente não vai mexer. Mas e aí um problema concreto como esse? Dedê, por favor. Gente, eu super uso Uber, amo Uber, acho que o preço é ótimo. E não tô, assim, na verdade eu ainda tô... Exploradora de mão de obra. E, na verdade, eu acho que é uma discussão que não tem gabarito, tá? Então, assim, eu só dei minha opinião, acho que a gente tem que discutir. Eu anotei algumas coisas, como eu sabia que ia ter esse tema hoje, né? Finalmente, eu anotei algumas coisas para pensar. Na verdade, eu acho que os processos estão começando agora. Eu tenho alguns amigos juízes que pegaram processos. E, claro, cada pessoa tem uma peculiaridade. Tem aquele motorista que ele é Uber de segunda a sexta. Tem um que é só à noite, tem um que é de final de semana. Mas eu tenho uma amiga, Carol, que ela até pedi o e-mail do Caio, que ela tá desesperada pra falar com ele. Ela tá fazendo a tese de mestrado em Direito do Trabalho sobre a Uber, se é ou não. E aí, muita informação que eu tenho, gente, é por ela, assim, porque ela tá entrevistando todo tipo de motorista lá em BH de Uber. Então, ela tá pegando aqueles motoristas de finais de semana, os que têm 2 empregos, os que são só Uber. E eu conversando com ela até sobre o curso, falando que até ela falou assim, Denise, o motorista precisa de avaliação. Então, se ele fica 2 semanas sem dirigir, as avaliações não ficam paradas de muito tempo e eles realmente descredenciam sem te dar muito aviso, que é um direito do aplicativo. Então, o Caio, obviamente, é da empresa, eu acho que ele falou super bem. Ele deu o ponto de vista da empresa, obviamente. E aí eu anotei algumas coisas que eu acho que... 4 pontos só, que eu acho que para pensar, né? É o que a Regiane falou. Beleza, eu viro lá e falo, olha, Uber, eu quero trabalhar para vocês. Legal. Só que não é tão simples assim, eu quero trabalhar para a Uber só vai fazer o meio de campo e o resto é comigo. Não é bem assim. Então, o que eu anotei, que são pontos a favor de ser relação de emprego, e óbvio, ainda é uma coisa que tem muito que se discutir, até pela legislação, os conceitos a Uber que define o preço do serviço. Quando o motorista vai, eu estou na minha casa, eu vou para o aeroporto, eu não vou negociar com ele, o táxi tem um taxímetro. E a Uber, o preço, eu tenho, obviamente, eu posso aceitar ou não, mas quando eu peço, o motorista que escolheu o preço é pré-definido pela Uber, não é pelo motorista. Então, o motorista se subordina àquele preço. E quando ele vai me buscar, ele nem sabe para onde eu vou, que é um diferencial muito bom que eu acho em relação ao táxi. O táxi, eu paro o táxi e falo, eu quero ir para tal lugar, é perto, não vou te levar. A Uber, quando o motorista, e eu adoro conversar com o Uber para saber a história do povo, assim, na verdade. Eu sempre pergunto sobre o aplicativo, eles sempre falam, quando a gente aceita a corrida, a gente não tem noção se vai andar 1 quadra ou 10. E é um charme da Uber isso, porque a gente é ser humano, se fosse perto. Outra coisa, o padrão de atendimento Uber tem um padrão, oferece água, se eu vou
tá com um carro sujo, que é bom, mas a Uber exige. Então, se eu pego um Uber, o carro não tá bom, ou eu não achei o serviço bom, eu vou mandar bem uma avaliação e eu mando mesmo. E a Uber, o motorista, ele fica preocupado, porque isso desconta nele. E muitas vezes é descredenciado. Você começa a avaliar, começa com 5, né, a pontuação, e tem que estar numa média de 4,8, 4,7. Tipo, 4, que vamos pensar, não é ruim, eles já começam a receber mensagem, reciclagem. Por quê? Está no nome da Uber, mas eles não são tão livres assim. O que eu acho tudo muito bom. Outra coisa, quem recebe o pagamento é a Uber. A Uber tira os 20%, como o Caio falou, e repassa. Ele faz esse meio de campo. Então, não é só assim, ó, pega o aplicativo, a gente recebe a porcentagem e vocês se viram. Tem todas as regras. Além disso, ela centraliza o acionamento do colaborador para prestar o serviço, fora as penalidades. Então, assim, só com isso é trabalho? Não sei. É um outro ponto que às vezes não foi falado e que a gente tem que pensar. É uma coisa, igual eu estava falando, é muito nova, né? E da Uber vão vir outras coisas. Agora, em outros países já tem Uber de caminhão. Então, o cara tem um caminhão, ele vai ser Uber para fazer transporte, já tem Uber de lancha da França, eu estava lendo uma reportagem. Então, é um modelo que ele vai crescendo e, obviamente, o trabalho vai ter que abarcar isso de alguma forma e entender se é ou não. É uma discussão muito aberta. Agora veio a frase definitiva. Não, é uma discussão muito aberta. O direito do trabalho vai ter que abarcar isso ou não? Vai Será ter. que tem que abarcar isso? Vai ter, porque vai chegar para ele, como está chegando o judiciário, essa que é a e abarcar de falar, não é relação de emprego, se vira a relação civil ou não é, mas os processos, porque a Uber é muito novo, né? Outros países não, mas esses meus amigos, um amigo meu falou, Denise, eu recebi 3 processos da Uber, de motoristas, e cada um com um perfil e história diferente, e eu vou ter que estudar, e vai ter audiência para eu poder ver... É matéria fática. Matéria fática, para ter jurisprudência. Então, cada um tem um... Desculpa só te interromper para a gente fluir, porque eu ouvi o que eu acho que... Eu ouvi você falando antes dela começar a falar, porque você falou que você vê mais o aspecto do contrato de direito civil, não é isso? Que eu acho que é um... Você quer falar? Porque, independente se... Do enfoque que os contratos... ela falou assim, não, a subordinação, quem paga, como faz o pagamento, etc e tal. Só que assim, o que me pega sempre mas poxa, o cara é obrigado a fazer isso? Quer dizer, quando você faz um contrato, qualquer contrato, por isso que eu falo que pode ser que seja uma questão de enfoque e não uma questão de legislação. Se você vai pegar um contrato, sempre vai ter cláusulas que você vai ter que aceitar, que a outra parte está te impondo. Então, e você não é obrigado a aceitar, né? Você não tem que estar lá a fazer, você não precisa aceitar. Porque qual é um argumento que é complicado nessas questões das relações de trabalho? Todo mundo precisa viver, certo? Todos nós precisamos sobreviver. Só que aí você, sob o argumento de que todo mundo precisa viver, isso começa a virar justificativa para tudo ser relação de emprego, sendo que ele não quis viver uma relação de emprego. Se ele foi procurar uma empresa para intermediar, ele quis ser motorista, se ele quisesse ser motorista de CLT, ele ia ser motorista de uma empresa de caminhão, de uma empresa de ônibus, de uma empresa de frotista. Também estou só provocando aqui. Mas é que eu acho que eu achei super bacana seu depoimento, Dedê, porque eu sei que você quer a magistratura do trabalho e na minha cabeça continua vindo essa hipótese. No fim tem uma questão de enfoque. Se a pessoa está lá programada para pensar tudo como direito do trabalho, não adianta. Porque, além do mais, quando você tem a primazia da realidade. Porque vai ser isso. Eu enxergo como uma relação de direito civil. Apesar de ter, olha, eu quero prestar os serviços, eu posso pagar para você aí os 20%? Todos os contratos de parceria comercial, de prestação de serviços, eles têm essas cláusulas, né? Você tem requisitos para preencher, tanto para um como para outro. Ele não é obrigado a prestar, ele tem o horário flexível, ele pode estar em outros 10 mil aplicativos, ele pode... Então, ele também pode trabalhar o tempo inteiro, mas é uma prestação de serviço que ele vai fazer por uma liberalidade dele, né? Eu não sei, mas eu tenho a visão de que isso se trata de uma relação de direito civil. Não. Trabalho, eu pedi para trabalhar no escritório que eu tô, porque eu vim lá e ele falou... Mas você cria uma relação de dependência com o teu empregador que eu, como motorista do Uber, não crio com a Uber. Imagino eu, tá? Porque assim, você tem menos liberdade. Eu, por exemplo, trabalho no escritório de advocacia das 9 às 18 e não poderia vender água de coco à tarde se eu quisesse. Agora, se eu sou motorista da Uber de manhã, à tarde eu posso vender água de coco se eu quiser. Então, me parece que é uma relação muito mais de parceria civil, de contrato de prestação de serviços propriamente dita, do que de trabalho. Me parece, talvez eu esteja equivocada, tal, mas eu não vejo como você não ter uma liberalidade, porque
você tem aí o desconto dos 20%, mas é porque os contratos que eu faço de prestação de serviço, por exemplo, de parceria, eles têm todas essas cláusulas. Eu não vejo muita diferença entre o contrato da Uber e o contrato que eu faço no meu dia a dia, entendeu? Não sei se eu conheço a matéria para dizer sobre direito do trabalho, mas eu vejo muito claramente como uma relação de direito civil. Eu não sei, eu acho que o direito do trabalho ele entra nessa questão quando você analisa a situação fática. Na prática, acho que a empresa ela fica numa situação cômoda quando fala você não é obrigado a rodar tantos quilômetros, você não é obrigado a trabalhar tantas horas por dia. Mas, por exemplo, pelo fato dela dominar a taxa de quanto vai cobrar, quando eles fizeram, por exemplo, aquela promoção Uber Pool no Centro Expandido de São Paulo por R$6, é natural do motorista falar, bom, tá mais barato ainda, eu vou ter que trabalhar mais para conseguir manter o que eu tô ganhando, sei lá, por semana, para conseguir manter meus custos. Mas quando foi R$6, a Uber bancou o valor cheio. Tá, mas no motivo. Seria uma razão, entendi. Eu acho que... E uma outra questão que me incomoda um pouco, porque eu sei que, por exemplo, acho que é uma questão de direito do trabalho, porque eu sei que, por exemplo, existem motoristas de Uber que alugam os carros, e prestam serviço para Uber, meio que terceirismo. E, enfim, e eu fico pensando em que questão, até que ponto não dá para falar um pouco de... Ok, não é uma situação assim, mas é questão de precarização mesmo da condição de trabalho, sabe? Porque o cara, às vezes, fica se pressionando para, já que eu tô tão livre, deixa eu trabalhar, sei lá, 10, 12 horas por dia, porque eu quero fazer dinheiro. Ele tem essa liberdade, eu acho que ele tem que ter essa liberdade, mas eu não sei até que ponto não tem que ter, algum tipo de regulação, algum tipo de tutela para falar até que ponto isso é bom ou não pro trabalhador, sabe? Enfim... Eu não sei, eu penso um pouco nesse sentido. Mas era isso que eu ia falar, que daí você está imaginando que tem que ter uma tutela. E aí, eu parto desse pressuposto. Quer dizer, e aí o negócio, o princípio do negócio é que a pessoa se associa livremente, faz o quanto ela quiser, trabalha o quanto ela quiser. Estou só problematizando, tá? Sim. Faz o quanto ela quiser, porque a minha questão e esse é o debate que envolve o seu trabalho, por quê? Porque você tem o princípio da primazia da realidade, então você sempre vai dizer que você vai ter que examinar a situação fática. Só que o que fica complicado é que você podia, se todo mundo tivesse um consenso prévio, que é impossível, mas ou pelo menos uma grande maioria assim, não, gente, olha, tem serviço como Uber, Cabify, não sei o quê, isso não caracteriza vínculo, porque é isso que estimula a judicialização do tema. Não, eu vou lá tentar, não é todo motorista do Uber que é empregado. Então você vai gerar uma inequidade. Sob o argumento de que eu tenho que proteger o cara da jornada, porque ele tem que se sujeitar a certas condições e tal, você vai criar duas categorias. Você tem o trabalhador do Uber, que vai ser reconhecido, a pessoa que presta serviço pro Uber, que vira trabalhador porque foi pra justiça, e o cara que não foi, que não teve. Aí você faz uma simetria que não estava nem na origem do negócio, né? Não era nem o que se imaginava no começo disso, né? Uma curiosidade é que esses dias chegou uma pessoa lá no escritório que ela viu um anúncio de emprego para ser motorista executivo. Quando chegou lá, era uma sala com mais de 50 pessoas e, na verdade, era para ser motorista da Uber. Então, algum rico, comprou aí, sei lá, 50 HB20, botando o povo para trabalhar pela Uber. Aí ele ofereceu o emprego. Esse é o empregador. Esse é o empregador. Aí ele ofereceu o emprego pro fulano, aí as pessoas todas de terno e gravata, ele dizendo aquela realidade, porque eles imaginavam que iam ser motoristas executivos. Quando eles chegaram lá, e aí o que você era? Eu sou arquiteto, não arrumo emprego há tanto tempo. Aí você, eu sou não sei o que, não arrumo emprego há tanto tempo. E aí eles queriam, né? E aí a pessoa lá na frente falou, não, é pra você ser motorista da Uber, ganhar aí, sei lá, R$2.500 por mês. Aí eu vou te dar um ofereceu, R$2.500 por mês. É diferente, o cara fala, você vai ganhar tanto, você vai ganhar o variável. Olha onde chega, né? Que loucura. Aí ele comprou aí, sei lá, 50 HB20, falou, vou te dar R$2.500, você vai trabalhar pra mim, é pela Uber. E ficou, acabou. Quem é que se interessa? Ninguém se interessou. As pessoas todas levantaram e foram embora. Mas você sabe que quando eu pedi a palavra era exatamente para isso. E até para trazer mais uma polêmica. Quer dizer, sobre o que ele disse agora, eu acho interessante pelo seguinte. E o Lucas também, quando ele falou de uma área cinzenta. Existe uma discussão, até na área do direito penal, sobre direito penal econômico, crimes contra a ordem tributária, sistema financeiro, etc. Se o mecanismo do direito penal é a resposta que deve vir para esse tipo de ilícito. Né? Por quê? Porque existem países, Portugal, por exemplo, que tem uma sanção administrativa e que ela é absolutamente eficaz
não é? Para inibir esse tipo de comportamento. Do mesmo modo, me parece que a natureza contratual, né, a natureza jurídica dessa relação, nem sempre, e essa é a grande questão, nem sempre ela se enquadra naqueles modelos que nós já conhecemos. Quer dizer, a maior questão aqui é trazer, sim, os aspectos dessa realidade e buscar a real natureza jurídica disso. Porque nós já vimos que ela pode não se encaixar perfeitamente no civil, nem perfeitamente no trabalhista. Quer dizer, como é que nós precisamos, essa premissa que o Guilherme coloca de qual o enfoque que eu vou dar para essa relação, ainda que não se tenha uma unanimidade em relação a esses pressupostos, isso precisa ser avaliado. E me parece que esse é o caminho, inclusive, que os municípios estão tomando, né, na busca de eventual regulamentação. Mas o que eu queria colocar como provocação vai na linha do que a colega ali acaba de dizer. Pelo seguinte, muitas vezes eu pego o Uber e vejo que o motorista ele é contratado de alguém, né? Então, essa é uma crítica que já se faz, inclusive no sistema de táxi. Quer dizer, a grande questão dos taxistas e taxistas que migraram para Uber, não é? Eram taxistas que estavam nas mãos dos detentores dos alvarás. Então, havia uma exploração nesse trabalho, porque o sujeito chegava devendo R$250 no dia. Era a diária dele. Então, talvez por isso também os taxistas reclamem tanto, porque com a implementação do Uber, esse sujeito que tem que fazer 250 para pagar diária, ele não consegue mais, pela concorrência que está exposta. Talvez, se esse modelo nos táxis não existisse, a convivência seria mais tranquila. Porque existe uma exploração real lá atrás que muita gente, inclusive políticos que a gente sabe que defendem a exclusividade do táxi nesse tipo de prestação de serviço e que, na verdade, são donos de uma série, centenas de alvarás, e que não querem perder, na verdade, o lucro. Eles estão explorando e dizem estar defendendo o taxista. Então, esse é um outro problema que está incluído aí. Obrigado, Luiz Bruno. Aproveitando Chega aí? Não, aproveitando essa comparação do Uber com o táxi, a gente não questiona, o taxista ele pode trabalhar quantas horas ele quiser, ele pode trabalhar mais de 8 horas. O taxista também não escolhe o prepreço já vem definido no taxímetro. Então, e ninguém pede que ele tenha relação de trabalho com o Estado só porque é com o Estado. Excelente ponto. Eu achei esse ponto excelente, aliás, porque é isso, quer dizer, você não qual é o enfoque que se dá? Não, que existe uma permissão, que é o Estado, que esse serviço vai fazer, que esse cara quer ter autonomia, ele quer fazer uma profissão que ele tem essa autonomia. Tem motorista que prefere trabalhar de madrugada, tem motorista que prefere trabalhar de manhã, né? Esse é um ótimo ponto para essa reflexão. Fala, Letícia. A sensação que eu tenho, não sei se estou correto ou não, a gente já está partindo de uma coisa nova, que é a utilização da plataforma. Então, quando você fala de enfoque, o que a gente faz com o enfoque da plataforma? Será que eu posso usar, eu estou enxergando a plataforma realmente como um contrato da prestação, ou eu também não posso enxergar ela como meio como eu dou ordens para isso? Então eu vou poder trabalhar as duas situações. Então a gente já está incluindo um mecanismo novo, virtual, que pode servir para mascarar, está dizendo, uma relação de subordinação. Tempo, assim, a sensação que eu tenho a princípio, ainda eu acho que é forçar demais. A minha tendência, por enquanto, ainda é achar que... É cinza escura. A dificuldade é assim, a gente viu, quer dizer, as dificuldades que eles têm regulatórias, de regulamentação, a gente viu aí, são várias, né, de diferentes matizes. Mas é que eu acho que essa discussão do Uber, se caracteriza ou não relação de emprego, ela é importante porque eu acho que ela reforça essa questão da mudança de enfoque. Eu acho que vai ter que ter uma premissa que você vai partir para algumas coisas. Se verificar abuso, você começa a reprimir depois. Mas qual é o direcionamento que se quer se dar? Você quer dar realmente liberdade para as pessoas de escolha, de qual serviço que elas vão ter, que é um pouco que eu cheguei a comentar quando a gente estava almoçando, com quem a gente almoçou, que é o que eu disse, quer dizer, que você vê que às vezes a mão do Estado, que é pesada
para algumas coisas, ela não é tão pesada para outras. Então, ela está querendo, o Estado, claramente, o Judiciário está favorável ao Uber, eles têm tido a maioria de decisões dizendo que, né, que não concorre com táxi, que pode ser exercido dessa maneira, que já é uma inovação disruptiva por isso, né? Porque alguém comentou esse exemplo na aula, quer dizer, por que a pessoa que vai ter uma loja tem que ir lá fazer cadastro na prefeitura, tal, e por que o camelô é ilegal? O camelô, se o cara quisesse criar um aplicativo de união dos camelôs para ficar todo mundo no mesmo lugar, né? O que separa o exercício legal de uma atividade da inovação disruptiva? Né? No caso do Uber é isso, a discussão que fica se tendo o pessoal fica tentando chamar para o táxi, eles estão tentando levar para outra coisa. Eu vou mandar para vocês um TED que eu acabei nem passando, porque eu quero que a gente tente terminar mais perto do horário hoje, para vocês não ficarem cansados, mais do que já estão. Mas o TED que eu falei era do fundador da Uber. E nesse TED é bacana porque ele faz o exemplo para mostrar o seguinte: lá atrás, quando o São Francisco, aquela cidade na Califórnia, que tem até hoje aquele bondinho famoso que vai na subida e descida, né? Mas antigamente era o principal meio de locomoção da cidade. E surgiu um serviço que chamava Jeter, acho que era um cara que pegava aqueles Fordinhos, no começo do Fordinho, e ele começava a pegar gente que estava no ponto, porque ele via aquela fila enorme, ele parava no ponto, pegava quem cabia para entrar no carro e ia levar os caras para começar a fazer. E aí o pessoal das companhias de bonde começou a dizer que o que ele fazia era o transporte público, sem licença, sem alvará, não podia, não assegurava. O Caio comentou brevemente isso, mas é muito engraçado que essa discussão está sempre lá dessa questão da higiene e segurança. Não assegurava higiene e segurança, e não podia, e parou, o negócio morreu. E o bonde morreu. Né? O bonde não foi a melhor solução que se encontrou para aquele determinado problema. E o debate é esse, quer dizer, qual é a medida da intervenção do Estado na regulação? Né? E a Justiça do Trabalho intervém em uma série de debates relevantes. E aí eu volto para o artigo do professor Carlos Ari do Princípio é Preguiça, quando ele fala do ônus da competência e do ônus do regulador. Juízes que vão examinar esse tipo de caso, na minha concepção, eles primeiro têm que ver assim: é minha competência discutir isso aqui? Será que isso aqui realmente tem minimamente dúvida se isso é ou não uma relação de trabalho? O negócio nasceu para não ser assim. Se tem gente que está... Porque o risco é o outro. Você começa com o serviço de uma maneira, vem um outro determinado grupo de interesse que quer caracterizar aquilo lá de outra maneira. E aí pode acabar matando o serviço. Então, você tem a briga de quem quer dizer que isso é igual a táxi, tem que acabar por isso, e daqui a pouco você vai ter uma briga, porque eles começaram com a ideia de pessoas que não queiram ter esse regime de emprego, porque isso está lá. Se vocês forem ver o material que eles, a oferta que eles apresentam, é um anúncio para isso: dirija pela cidade com liberdade, seja dono dos seus horários, faça a sua agenda, ganhe conforme a sua produtividade. Então, é para tentar atrair a pessoa, não é para vir aqui, vai ter um salário todo dia no mês, você vai trabalhar tal hora, não é para você. Se você quer isso, ótimo, vá ser motorista particular de alguma empresa. Não é esse o caso. Nós somos uma plataforma. Então, fica essa discussão, quer dizer, até que medida você vai interferir ou não nesse debate, com as nuances que ele tem e com esse risco que fica a primazia da realidade. Daí é isso. O cara que faz bico não vai ser relação de emprego, o outro vai ser. Tem até uma discussão que não é Uber, mas vai mostrar que a gente sabe que se o Uber for reconhecido, é inviável ficar no país com esse monte de gente. Contrapartida, a Avon, por exemplo, tem vários processos trabalhistas se as revendedoras são ou não. Avon, Jequiti, imagino, né? Então, uma época estudando, eu vi 2 ações na Avon, 2 vendedoras com o mesmo perfil, uma em Manaus e tem em Campinas. Em Manaus, o juiz de trabalho entendeu que não tinha relação com a prestava serviço, e um perfil muito parecido em Campinas, uma outra pessoa, o juiz reconheceu que tinha. Então fica... Esse aqui é o ponto, por isso que eu acho que aí, ou se estabelece já de antemão, esta relação jurídica nós vamos regular dessa maneira. Eu não tenho competência para interferir nesse debate. Do Uber, como até o Caio falou, tem aquele que dirige, trabalha dirige à noite, tem um cara que é só motorista, tem um cara que pega de final de semana, tem vários perfis de pessoas que se encaixam. E aí, quer dizer, vai ter Uber categoria trabalhista e Uber categoria empreendedor? Né? Precisa, claro, precisa. Eu fiquei pensando muito numa coisa que o Caio falou, assim, a gente presta serviço para o motorista parceiro, a gente não presta serviço para o usuário. Uhum. Mas, por exemplo, se eu sofrer algum dano a bordo do Uber, eu vou processar motorista ou vou processar Uber? Eu acho que não existe juiz nenhum em São Paulo que, caso fosse assaltado, que não vá condenar a empresa. Não vá condenar a empresa em meu favor. Por ter feito a intermediação. Então, não sei, desconheço se tem cláusula no contrato deles dizendo, deve ter alguma coisa de impedir, né? Mas, enfim. Sim. Pelas normativas de área do contrato, eu acho que nenhum juiz ia falar que o Uber não me prestou um serviço se e que ele não... eu reclamo para o Uber, não reclamo com o motorista. Então, tipo, fazendo eu tô fazendo um raciocínio inverso, tá? Mas como provocação, porque eu também não tenho nenhuma posição
tomada em relação a isso. Trabalhista para o consumidor. Não, o que eu estou querendo dizer é porque o Uber diz que não tem relação de emprego porque eles não prestam serviço para o usuário. Se fosse prestar serviço para o usuário, teria relação de emprego. Mas eu não imagino nenhum juiz achando que se eu sofrer algum dano dentro de um Uber, que eu devo processar o motorista e não a Uber. Até mesmo porque você usou o aplicativo. Eu usei o aplicativo para chamar. Na cláusula, no termo de... Deve ter eu li os termos gerais do... E aí eles têm uma cláusula excludente de responsabilidades. Lógico que isso vai ser analisado pelo juiz e vai falar, cara, isso aqui é bullshit. Porque ele pode dizer que são dois, é um contrato de 3 partes, o juiz pode dizer que é isso. Quer dizer, o Caio mostrou pra gente claramente como a empresa enxerga. Ela enxerga que tem um contrato do motorista com o aplicativo e do usuário com o motorista, não é com a Uber. O usuário eu deixei 3 pontinhos, vocês completam. Ele falou com o motorista, não é? Eles intermediam. Então, assim, eu estou só fazendo o raciocínio contrário para dizer que existe muito mais... coisa para discutir. Exatamente. Ah, sim. Porque e é o direito do consumidor, como o Luiz falou, que na prática daí também muda. Por quê? Porque daí, de novo, a gente vai entrar com outros princípios, outras regras, mas aí vai ter um outro enfoque também, você percebe? Não vai ser só a legislação. Não, eu tô falando, se o juiz puder reconhecer essa relação entre eu, o usuário, e o Uber, por que ele não reconheceria? Mas aqui tem... entendi. Que você está pensando, por exemplo, como representante comercial também. Eu estou pensando como lógica jurídica. Mas esse paradigma, ele não é necessário, o paradigma trabalhista, para essa responsabilização do Uber. Porque o paradigma aí é muito mais da cadeia de fornecedor, de fornecimento de serviço. É um dos argumentos que o Caio do Uber deu para a gente, para dizer que tem relação de trabalho. Eu estou só... Letícia, eu vou te passar e daí a gente vai passar pro próximo assunto, tá, gente? Porque esse é apaixonante. Eu imaginei que dava pra fazer uma aula só sobre isso. Mas vamos plantar várias sementes pra ninguém ficar achando que a gente tá aqui só falando mal do Uber, gente. Não é isso. Não estamos problematizando. Pelo contrário. É isso. Vai ser isso. Tem mais 3. Calma que você vai ficar animado, Luiz. Ô, Luiz, já vou perguntar pra você se você falar... Temer golpista ou Dilma terrorista é motivo para justa causa, sabia? A gente vai ver isso já, é motivo para justa causa. Fala, Letícia. A gente também pode dar para pensar, a gente pensa no começo. A partir do momento que eu exijo explicitamente, não é isso que a gente está querendo propor, que a gente pense em todas as consequências disso, se a gente fica retido, né, e restrito dentro dos requisitos do vínculo, e as consequências de tudo bem, então chegamos ao consenso que os requisitos foram preenchidos. Tá? Então é uma relação de emprego, ele vira um empregador. Como que eu vou aplicar as demais regras? Por exemplo, a gente falou das cotas hoje na hora do almoço. Então vai ser imposta a Uber o cumprimento de cota de aprendizes de deficientes. Como que ela vai controlar isso dentro do universo de empregados, de motorista dela? Que ela vai ter. Sim, que a gente falou. Não é o modelo do negócio. E a discussão... Você tem que estender o raciocínio na hora de decidir para pensar também nessas consequências. Que é o ônus do regulador. Que é o que a gente fala do ônus do regulador. Você tem o ônus da competência e o ônus do regulador. Porque, exatamente, essas 2 notícias aqui que eu tinha colocado, a gente já comentou... qual é o risco maior é exatamente você acabar com o negócio. É isso, porque o negócio está se assentando nesta premissa. Se você concorda, não concorda, gostaria de aderir a essa premissa ou não, tudo bem. Mas o negócio está se assentando naquela premissa. Aí você tem várias discussões sobre até que ponto ele está forçando a legalidade, está indo além do que pode, só que é justamente por isso que se chama inovação disruptiva. Porque é alguma coisa que vem e altera, não é só uma melhora do método de produção, uma melhora incremental. É realmente uma transformação na forma de você fazer e enxergar determinadas situações. Entendeu? Mas eu vou passar para o próximo tema, acho que a gente já teve um debate bom, que a gente tem mais 3 temas ainda para falar rapidinho.